E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da série sobre problemas oclusais. Estou aqui na Odontologia Futura, como já gravei vários vídeos aqui pra vocês recentemente, com essa parceria maravilhosa poder mostrar pra vocês esses problemas que ocorrem aí nas nossas bocas. Você que andou pedindo vídeo aqui no canal sobre mordida aberta, chegou a hora da gente falar sobre esse problema que pode estar acontecendo com você, com o seu filho, com alguma criança perto de você ou até mesmo com qualquer adulto. Nós vimos no vídeo sobre oclusão normal que um sorriso ideal, uma oclusão normal, ela deve ter os dois arcos dentários assim se encaixando muito bem. Todos os dentes de cima tocando os de baixo com contatos oclusais. Agora, se por algum motivo um dente de cima não toca o de baixo e vice-versa, com uma distância assim razoável, a gente está diante de um grau de mordida aberta. Essa mordida aberta ela pode se configurar na região anterior, e aí você teria alguma coisa tipo isso aqui, ou mesmo na região posterior, por problemas como interposição lingual, hábitos, pode ser de dedo, pode ser de roer unha, pode ser de morder objetos, mas a mordida aberta mais comum é a mordida aberta anterior. Aquela que se apresenta nas crianças quando faz uso de chupeta ou então chupa dedo por muito tempo. Então, essa mesmo. Se você quiser saber mais sobre chupeta e hábito de sucção de chupeta em crianças, veja o vídeo aqui abaixo, vou deixar o link para você. Em primeiro lugar, o que causa essa falta de contato entre os dentes de cima e o de baixo, configurando essa mordida aberta? Duas causas podem impactar no seu sorriso, na sua oclusão, causando esse problema. Primeiro, a hereditariedade. Segundo, hábitos bucais. Chupar dedo por muito tempo, chupeta, mamadeira, morder objetos, interposição lingual, ou seja, ficar colocando a língua lá. A presença desses objetos que não eram para estar naquele lugar, ela é muito forte, tão forte a ponto de impedir que esses dentes se desenvolvam normalmente no sentido vertical. Naquela fase da troca dos dentes na criança, quando a criança troca os dentinhos da frente, os 4 de cima e os 4 de baixo, que é mais ou menos em torno ali dos 6 aos 8 anos de idade, se nessa fase tiver hábito de dedo, hábito de chupeta, ou mesmo respiração bucal, ou seja, a criança fica com a boca aberta há muito tempo, a língua vai lá na frente, causando esses hábitos que a gente chama de hábitos deletérios, eles vão causar problema na oclusão. E o principal deles é a falta de desenvolvimento no sentido vertical desses dentes, configurando essa mordida aberta. Além dessa falta de contato, pode ser que esses dentes tenham problemas de inclinação. Geralmente os inferiores inclinando muito para trás e os superiores inclinando muito para cima. Pode ter mordida aberta ou não, mas vai ter uma falta de contato grande no sentido horizontal. São as consequências que a gente observa muito fortemente desse tipo de quadro. Quando eu falo a hereditariedade também pesa sobre isso, é porque determinados padrões faciais são mais suscetíveis a essa má oclusão. Então você pode observar que tem gente que tem um rosto assim bem longo, fino, longilíneo, e outras pessoas têm um rosto mais quadrático, mais achatadinho assim como o meu, tá? Então essas pessoas que têm o rosto mais quadrático, elas têm a musculatura muito forte, né? Elas têm a tal da mordida profunda, que nós já falamos aqui também em outros vídeos. Essas pessoas são um pouco suscetíveis à mordida aberta. Não é que elas não podem ter, elas podem ter, mas aquele hábito, aquele quadro todo que eu descrevi para vocês ainda agora, ele tem que ser muito mais forte para acarretar uma mordida aberta numa pessoa que tem um padrão facial que a gente chama de braquifacial, horizontal, esse rosto quadrático. Já nas pessoas de padrão facial longo, vertical, com a musculatura mais flácida, elas estão muito mais suscetíveis à mordida aberta. Muitas vezes elas podem até já ter a mordida aberta, a falta de contato de tão longa que é a face. Esses dentes não chegam a se tocar, mesmo que não haja o hábito. É mais raro isso. O que acontece muito frequentemente é a pessoa ter um padrão de crescimento vertical, ou seja, ter essas dimensões longas, ter algum componente de hábito, mesmo que não seja tão forte assim, e aí pronto, está configurada a mordida aberta. E isso vai se configurar ao longo dos anos que a pessoa está se desenvolvendo, principalmente na fase da dentadura mista, que vai dos 6 aos 12 anos de idade. Nessa fase, a condução da troca dos dentes não for feita assim muito de perto por um ortodontista, problemas como esse podem se apresentar e se instalar. Que agora eu vou falar para vocês o impacto que essa má oclusão pode causar na sua face, e não só na estética, como também na função. Em primeiro lugar, não precisa nem falar que se os dentes da frente não estão se tocando, toda vez que você sorri,
vai aparecer alguma coisa estranha ali. Ou o arco dentário de cima ele vai estar com aquela curva invertida, assim, que não acompanha o arco de baixo, ou então vai estar reto, assim, com aquela falta de contato. Para começo de conversa, a gente já está falando aí de um prejuízo estético que pode ser maior ou menor, conforme cada caso, conforme a sua exigência estética também. Quem dera todo o problema fosse o problema estético, que aí ficaria a cargo do julgamento de cada um. O problema não é só estética. Quando a gente tem a falta desse contato entre os dentes de cima e os dentes de baixo, muita coisa fica prejudicada, como por exemplo a sua fonação, a sua fonética. Toda vez que você tiver que pronunciar fonemas, ou seja, sons que requerem que a língua seja interposta num determinado lugarzinho ali que é atrás da parede dos dentes, você não vai conseguir pronunciar esses fonemas da maneira correta. Essa pessoa não consegue pronunciar esses fonemas por causa de uma característica morfológica, ou seja, faltam condições de forma dentária e de arco dentário para que ela consiga fazer isso. Tanto é que se você for um profissional da área de fonoaudiologia, ele vai mandar para um ortodontista para consertar a mordida aberta para que depois ele possa fazer terapia de língua com as condições morfológicas adequadas. Tá certo? Então esse daí é o primeiro prejuízo funcional que você tem. O segundo prejuízo funcional é a parte respiratória. Se você não tem esse contato entre os dentes, a sua boca passa mais tempo aberta, você tem aquele contato com o ar de fora o tempo todo, acaba respirando pela boca, coisa que não é para acontecer. Todo mundo sabe que a respiração normal e saudável ela tem que ser nasal, porque o nariz e o trato das vias aéreas superiores têm todas as características para que a gente possa fazer o umedecimento do ar, o filtro do ar, e a boca não tem nada disso. Então quando a gente respira pela boca, a gente não umedece o ar, a gente está mais suscetível a infecções, bactérias, fora o ressecamento da boca, o ressecamento dos dentes, dos lábios, da língua e todos os problemas que podem advir daí também. Um paciente com mordida aberta, que tem todos esses problemas funcionais de fala, de respiração, ele vai ter uma qualidade da oxigenação do sangue muito pior, ele vai estar muito mais sujeito à fadiga. As crianças, por exemplo, não conseguem desempenhar atividades físicas, esportes, da mesma maneira que as crianças saudáveis conseguem. Podem advir diversos problemas como olheiras, falta de qualidade do sono à noite, boca entreaberta o tempo todo, os lábios hipotônicos, ou seja, os lábios, eles ficam sempre flácidos, porque eles têm que ficar entreabertos e eles nunca vão exercitar esse movimento do fechamento, que é o que dá a tonicidade, mantém a tonicidade dos lábios. Então pode ver que uma criança com mordida aberta, existe grande chance dela ficar sempre como? Com essa postura de boca entreaberta e os lábios assim, hipotônicos, ou seja, sem força, flácidos. Então tudo isso compõe uma caracterização clássica do paciente com mordida aberta, respiração bucal. E isso pode se estender até a vida adulta. E se você tem mordida aberta, olha a quantidade de motivo para você procurar um ortodontista e tratar tudo isso daí. Vamos falar para vocês quais são os possíveis tratamentos para mordida aberta, começando pelo mais simples de todos. Se a gente está num estágio bem incipiente dessa mordida aberta, a gente está falando de uma criança que ainda está em desenvolvimento, essa mordida aberta se instalou por causa de um hábito de sucção deletério, como dedo, chupeta, mamadeira ou então interposição de objetos, é só remover essa causa, pessoal. O quanto antes, existe grande chance dessa mordida aberta ir embora e o desenvolvimento vertical dos dentes se restabelecer normalmente, sem você ter que fazer nada, só abandonando realmente o hábito. Só que algumas crianças, dependendo da idade, a criança vai ficando um pouquinho mais desenvolvida e isso não vai se corrigir sozinho. E aí a gente tem que entrar com o aparelho para interceptar pelo menos a língua, porque por mais que a criança pare de chupar o dedo, ou a chupeta, ou a mamadeira, ou o que quer que seja, a língua tá lá, não tem como ela ser removida e ela vai estar sempre se instalando e invadindo esse espaço da mordida aberta, essa falta de trespasse que está ocorrendo ali entre as duas arcadas. Então entra um aparelho chamado grade palatina, um aparelho que é instalado intrabucal, ele pode ser fixo ou removível, a gente sempre dá preferência para o fixo, né, claro, para não ter que ficar brigando para a criança usar, vira um tormento para as mães. Essa grade ela vai instalada atrás dos incisivos superiores, ela tem que ser o mais longa possível, de forma a impedir que a língua vá se instalar e repousar, e durante todo o tempo que a criança não está prestando atenção ou está dormindo, a língua está lá impedindo esse desenvolvimento vertical. Então,
grade na língua, ela fica pra dentro e esses dentes se desenvolvem aí sim de uma maneira totalmente normal. Ah, Cíntia, mas e se eu cheguei na idade adulta com problema da mordida aberta? Aí, pessoal, infelizmente a grade não vai ser suficiente para você. Nós vamos ter que fechar essa mordida às custas de movimentação ortodôntica, aparelho mesmo. E aí vão ser necessários elásticos, fechamento de mordida, como já mostrei aqui em outros vídeos. Muitas vezes esses elásticos eles podem não ser suficientes por causa da interposição de língua, às vezes tem que usar grade junto. Muitas vezes a mordida aberta é fechada ao longo do tratamento e aí vem um capítulo muito especial da mordida aberta, pessoal, que é a falta de estabilidade. É um problema muito instável e a chance de perda parcial ou total dos resultados desse tratamento, ela existe. Ela não é a maior chance, mas ela existe, é considerável. A gente tem um grau de recidiva, que a gente chama de perda parcial dos resultados, alto nessa maloclusão que é a mordida aberta. Então aí 20, 25, às vezes 30 ou mais % dos casos vão reabrir, dependendo da forma como você tratar e dependendo do protocolo de contenção que a gente utilizar. Se você quer saber mais sobre contenção, veja o link do vídeo sobre contenção aqui abaixo. E é por essas e outras que a contenção é tão importante, porque se você trata um problema e larga lá sem contenção, a chance daquele problema voltar é grande, ela existe. E especialmente na mordida aberta, essa chance é muito maior. Existem diversos tratamentos para mordida aberta, desde alinhamento e nivelamento dos arcos dentários com aparelho fixo e fechamento de mordida com os elásticos, até cirurgias ortognáticas, aquela que a gente mexe bastante nos ossos da face e coloca a oclusão do jeito final que a gente deseja, feito por um cirurgião bucomaxilofacial. Quando o problema é severo, esquelético, pesado, com componente de padrão facial, muitas vezes é esse tratamento que vai ter que ser realizado. Além disso, também temos extrações. O fato de realizar extrações, geralmente de pré-molares, se um paciente tem um componente de mordida aberta e também tem outras justificativas para extração de pré-molares, essa pode ser uma escolha para o tratamento da mordida aberta. Deu para vocês ficarem aí quase uns experts em mordida aberta, mas mesmo assim, se você quer saber mais, coloque aqui nos comentários qual é a sua dúvida sobre mordida aberta ou sobre qualquer outro assunto, o que você gostaria de ver sendo tratado aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, dê um joinha aqui pra gente e não esqueçam de continuar sempre